Não, eu não tenho todas as respostas, mas o que eu tenho é o que eu vivi. E o que me tirou de um estado de exaustão silenciosa para uma vida que eu finalmente sinto que está se tornando a minha vida. E esse vídeo é um conselho honesto para você que cansou de viver cansada, mas não é aquele cansaço que melhora com uma noite de sono, sabe? É aquele cansaço que não te larga, que você sente ali, ó, doer no osso, sabe? Se alojou no seu corpo, você nem sabe nem mais como é que era viver com energia. Você já tentou dormir mais, já tentou diminuir o açúcar, já tentou suplemento e ainda assim você continua acordando esgotada, vivendo no automático, sem ânimo, sem clareza. E talvez o que você precise agora não seja mais força de vontade, mas de repente clareza. E é por isso que eu quero te dar esses 5 conselhos para que você mude a forma como você está entendendo o seu corpo hoje, a sua energia e a sua saúde. Para você que chegou aqui agora, meu nome é Amanda Lecar, eu sou nutricionista e aqui nesse canal a gente fala sobre mentalidade, sobre nutrição, como você nunca viu. E eu também trago aqui, né, um pouco da minha rotina diária, né, mostro um pouco das minhas escolhas no dia a dia, né, para que você busque de alguma forma se inspirar numa rotina, né, que funciona, né, uma rotina real, porque como eu sempre brinco, nutrir também a gente. E essa é a minha proposta aqui, né, levar para vocês um pouco mais do outro lado da nutrição, onde a gente fala sobre alta performance, a gente fala sobre mentalidade, sobre disposição, sobre energia e também sobre saúde. Então, se você chegou aqui agora, né, já aproveita para se inscrever no canal. Aqui embaixo na descrição você vai conseguir me acompanhar em outras redes sociais e também entender um pouquinho mais sobre o meu trabalho, se essa, né, for a sua curiosidade. Mas agora vamos para o nosso vídeo. E você já parou para reparar que a gente chama de normal, coisas que se a gente de fato parasse para observar, né, seriam sinais claros de que tem alguma coisa errada. Acordar com o rosto inchado todo dia, dorzinha de cabeça, né, que fica ali persistente, aquele intestino que só funciona com laxante, libido que não existe, humor oscilando, né, às vezes fica ali com aperto no peito sem uma causa aparente. Mas a gente vai seguindo, né, coloca um corretivo, toma um café, finge que não é nada, e o corpo, ele silenciosamente vai anotando tudo. Cada vez que você ignora um sinal, ele grita um pouco mais alto depois. Eu não tô falando de alguma coisa muito extraordinária, eu tô falando daquilo que você já aprendeu a conviver, mas que você nunca deveria ter normalizado. Sabe quando a gente começa a normalizar e falar assim, ah, mas todo mundo vive cansado. TPM é assim mesmo, né? É normal esquecer das coisas, né? A gente tá cheio de coisa na cabeça. Não é normal, é frequente. E frequência não é sinônimo de saúde. Esse tipo de cansaço que você tá sentindo, esse desânimo que não tem motivo, essa oscilação emocional sem explicação, a falha de caráter é uma expressão bioquímica. Seu corpo tá tentando manter o equilíbrio, mas o que ele precisa não é que você reaja com mais força, ele precisa que você mude o terreno. Precisa que você pare de apagar incêndios e comece a reconstruir a base. E reconstruir a base é o quê? Entender por que o seu intestino não funciona, por que você tá precisando de 3 cafés por dia? Por que sua pele está inflamando sempre antes ali da sua menstruação? Por que você tem fome mesmo depois que você acaba de comer? Por que você tá sempre exausta? Sabe, esse cansaço que você carrega não é porque você é fraca, é porque o seu corpo está tentando te proteger do excesso, da bagunça, do atropelo da vida moderna. E quanto mais você ignora isso, mais você se afasta de quem você poderia ser com energia, com clareza, com equilíbrio. Já parou pra pensar que se você não tá dormindo bem, o seu corpo também não consegue se recuperar? Você pode estar comendo super bem, pode treinar com muita regularidade, pode estar fazendo tudo certinho, mas se você não dorme com qualidade, você não se recupera. Você não vai conseguir regular os seus hormônios, você não vai metabolizar as emoções do dia, você não desliga o sistema nervoso. E aí o corpo, ele vai seguindo, mas ele tá seguindo no modo alerta. E acordar cansada todos os dias não é sobre má vontade, é um reflexo direto da forma como seu corpo não tá conseguindo entrar no sono reparador, que parece que tá funcionando, mas você começa a se acostumar, acorda acelerada, vive com barulho mental e acha que isso é só uma fase ruim. Mas o sono ruim não é uma fase.
Isso é um fio invisível que desregula tudo, vai desregular seu apetite, cognição, ovulação, glicemia, retenção, humor. Eu já atendi pessoas que só começaram a emagrecer quando colocaram o sono ali como, né, pela primeira vez em anos como principal. Gente que achava que tinha compulsão alimentar, mas na verdade tinha um cortisol desregulado, né, invertido, e nenhuma regulação noturna. E eu não tô nem falando de dormir 8 horas cravadas, né, porque hoje nos dias, né, atuais é mais difícil. Tô falando de entrar no ciclo profundo de sono, né, de permitir que o corpo ele repare os tecidos, libere os hormônios, limpe o cérebro, faça o trabalho acontecer, que só acontece quando você desliga. E a questão é, você tem se permitido desligar? Ou você tá indo ainda pra cama com a luz azul do celular na cara, cabeça fervendo de tarefas e o seu intestino ele tá estagnado ali pelo estresse do dia a dia, né? O sono é o medicamento mais barato, mas também é o mais negligenciado. Suplemento, gente, que agora é usado como escudo, né? Suplemento é estratégia. É preciso ter hora para começar e para parar. Nos últimos anos, o suplemento virou a promessa de salvação. Mais disposição, toma esse aqui. Menos ansiedade, a cápsula tal. Quer dormir melhor? Aqui, ó, tem essa gotinha, cápsula, blend. E veja, eu uso suplemento, eu prescrevo e eu defendo quando é necessário. Mas a gente precisa entender uma coisa: suplementar sem estratégia é como encher uma piscina furada, né? Você joga nutriente num sistema que não absorve, que não metaboliza, ou que não precisa daquilo naquele momento, e você acha que você está se cuidando. Então tem gente que está tomando ferro, mas o intestino está inflamado, não está absorvendo. Tem gente tomando magnésio em altas doses sem avaliar os antagonistas. E muita gente utilizando coisas que não precisa. E aí o suplemento ele começa a virar o quê? Uma muleta, virar algo que você usa para funcionar. E quando esquece de tomar, aí tudo errado, né? Isso não é saúde, isso é contenção. O suplemento certo, na hora certa, no momento certo, ele pode transformar, mas ele precisa de terreno, de contexto, de acompanhamento, porque o seu corpo ele não precisa de mais cápsulas, ele precisa de função, de lógica, né, de sistema. Se a sua energia depende daquilo, a pergunta não é qual suplemento tomar. A pergunta é: o que está faltando para que meu corpo funcione mesmo, né, sem esse suplemento? E talvez a resposta não esteja numa fórmula nova. Talvez esteja num ajuste de ritmo, num alimento que voltou a fazer sentido, numa rotina que respeita os seus ciclos. Então, para analisar o que você está buscando hoje. Da onde está vindo esse cansaço? E é importante você entender nesse momento que seu corpo ele não está procurando punição, ele está procurando conexão, né? E se você chegou até aqui, talvez você tenha sentido algo diferente nesse vídeo, né? Talvez não tenha sido só mais um conteúdo sobre cansaço, saúde, né? Espero que tenha sido um lembrete, tá? Um lembrete que você não tá quebrada, né? Esse cansaço que você sente aí não é só sinal de fraqueza. É um corpo que tá tentando te proteger de tudo que você precisou aguentar. E ele vai fazendo isso como ele pode, né? Te deixando mais lenta, mais irritada, mais esquecida, com mais fome, né? Seu peso aumentou, você tá com mais resistência, porque é o que dava. O ambiente que você está, né, colocando o seu corpo, os seus sentimentos, ele tá pesado. Ele não tá dando conta. Mas ainda assim você tá seguindo. Você tá acordando, trabalhando, se arrumando, tá se esforçando para caber nesse mundo, né? E talvez seja esse o momento de parar, de começar a parar de se punir, de se cobrar, de se comparar e começar, a ouvir. Seu corpo, ele tá tentando te mandar uma mensagem e ele precisa de uma resposta, ele precisa de espaço para ser ouvido, para te mostrar que ele sabe como te levar de volta para casa. E eu não tô aqui para te convencer de nada, eu tô aqui para ser ponto de apoio. Então, se você decidir sair desse modo automático, se você quiser construir uma vida melhor, com mais consciência, com um novo caminho, né? Uma vida mais leve, mais real, então quero que você me conte aqui nos comentários qual foi o ponto desse vídeo que te tocou, né? Começa comentando aqui, né, um trecho que fez sentido para você e manda com alguém, né? Compartilha, querida. Vamos sair do automático, né? Com certeza você conhece alguém que tá vivendo um momento parecido com esse. Esse vídeo chegou para você, não guarda só para você.
Manda aí pra quem precisa ouvir essa mensagem. É isso, gente. Agora, se você sentiu que esse é o teu momento, você já sabe onde me encontrar. Espero que essa mensagem tenha chegado bem na hora que você precisava. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.